Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos falar sobre a renovação espiritual. Nós precisamos muito de buscar uma renovação espiritual. E vamos falar sobre a renovação espiritual com base num texto que fala sobre o envelhecimento humano. Eclesiastes, capítulo 12. E vamos ler o primeiro versículo. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. E vamos ler então o primeiro versículo. Lemos assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol, a luz, a lua, as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Amém? Os irmãos podem sentar. A descrição que nós lemos é sobre o envelhecimento do corpo humano. E em primeiro lugar, irmãos, antes de falarmos sobre a renovação espiritual, há uma coisa que nós nos temos de lembrar e há uma coisa que este texto nos incentiva e nos lembra. É que nós precisamos de buscar ao Senhor antes que possa ser tarde demais. Portanto, o resumo deste texto é isto. Antes que seja tarde demais, ou seja, antes que a pessoa chegue a um declínio tal que já não consiga buscar ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor. Nós temos de nos lembrar do Senhor. Por isso o texto começa, no versículo 1, lembra-te do teu Criador. Muito importante, nós precisamos, irmãos, de buscar ao Senhor. E precisamos de buscar ao Senhor num tempo que está definido na Bíblia e que a carta aos Hebreus fala muito sobre ele. Quando é que nós temos de nos lembrar do Senhor? Quando é que nós temos de o buscar? Hoje, o tempo é hoje. Por isso o texto, muitas vezes em Hebreus, nós lemos: se hoje ouvires a minha voz, se hoje ouvires a minha voz. Então, irmãos, lembrar do Senhor, buscar o Senhor antes que seja tarde demais. O tarde demais pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o que é que nos vai acontecer a seguir. E por isso, nós precisamos de buscar ao Senhor. Lembra-te do teu Criador antes que seja tarde demais. Esta é a primeira grande mensagem deste texto. Mas, por outro lado, nós temos de nos lembrar que quando nos convertemos ao Senhor, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, há um milagre que acontece no nosso coração, que acontece no nosso espírito. Nós somos renovados, somos regenerados, nascemos de novo. É uma experiência que nós temos com o Senhor. Nascemos de novo, começamos uma vida nova. Mas esse primeiro passo que nós temos é de facto apenas um primeiro passo de uma grande caminhada da fé que nós temos pela frente. E é aqui, durante a caminhada, que residem os problemas, ou que podem residir vários problemas. Qual é o problema principal? É perdermos a regeneração que tivemos no momento inicial, quando nos convertemos, quando nos entregamos ao Senhor. E, portanto, com o passar do tempo, nós podemos acabar por perder o novo nascimento, esta regeneração, este milagre que Deus operou no nosso coração. E é sobre isso que o texto de hoje nos fala. É sobre que nós nos devemos lembrar, nós precisamos nos lembrar que precisamos muito de uma renovação espiritual. Nós precisamos muito de buscar ao Senhor. Nós precisamos muito de receber uma visitação do Espírito Santo nas nossas vidas, que renova a nossa vida espiritual. Reparem, o texto retrata o envelhecimento físico, ou seja, o envelhecimento do corpo. E em relação a isso, de facto, não há muito a fazer. Mas o espírito que está dentro de nós, esse pode ser renovado. Dando-se o caso de nós termos pessoas idosas
que tem o espírito novo, o espírito renovado. Eu não me estou a referir à jovialidade. Às vezes aparecem aquelas notícias da TVI de pessoas de 100 anos de idade que se atiraram de paraquedas ou então que jogam rugby. Não é esta jovialidade que eu estou a falar. Eu estou a falar do espírito novo no sentido de uma vida espiritual que está ativa, que está vivificada, de uma pessoa que consegue lutar, vencer o pecado, que consegue servir ao Senhor, que consegue deixar o mundo. O espírito está vivo, o espírito está renovado. E vemos isso muitas vezes em pessoas já com muita idade. E às vezes vê-se o contrário, que é um jovem, uma pessoa mais nova, mas que o espírito está num estado deplorável. Está cheio, o jovem está às vezes cheio de reumatismo espiritual. Não consegue orar, não consegue buscar ao Senhor, vencer o pecado é muito difícil, o mundo o atrai muito, é só dificuldades. Porquê? O corpo está jovem, está como novo, mas o espírito está prestes a morrer, está quase no fim. Nós precisamos de renovação espiritual. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a necessidade do nosso espírito. E nós precisamos muito desta renovação espiritual. Por isso, a Bíblia diz em vários pontos e fala em vários locais sobre há vários locais na Bíblia e vários textos na Bíblia que falam sobre esta renovação espiritual. Por exemplo, em Coríntios lemos: ainda que o nosso homem exterior se desgaste, ou seja, ainda que o nosso corpo se desgaste, o interior, ou seja, o espírito, contudo, se renova de dia em dia. Louvado seja o Senhor. Com a presença do Espírito Santo, ele renova-se de dia em dia. Em Efésios lemos: despojei-vos do homem velho, do velho homem, e renovai-vos no espírito do vosso sentido, e vos revistais do homem novo. Mais uma vez, um texto que fala sobre a renovação do espírito, a renovação interior, a renovação nos nossos corações. O que é o envelhecimento espiritual? Como é que nós detectamos o envelhecimento espiritual? Este texto que aqui está apoia-nos nisso, ajuda-nos a detectar sinais de alerta em relação ao envelhecimento espiritual. Há muitos sinais aqui, eu vou-me deter essencialmente nos sinais que estão no versículo 3. E depois podemos comentar muito brevemente os outros, mas para não nos alongarmos muito no tempo, vamos apenas ver estes do versículo 3. O primeiro sinal de envelhecimento espiritual, e depois vamos pensar naquilo que acontece quando somos renovados espiritualmente. Então, o primeiro sinal. No dia em que tremerem os guardas da casa. O que é que são os guardas da casa? Os braços, as mãos, que começam com o envelhecimento a perder a sua força, o seu vigor e até ganhar um certo tremor. Irmãos, este primeiro sinal é o sinal que nós vemos sempre numa pessoa que está a envelhecer espiritualmente. Uma perda de desejo, de vontade de servir ao Senhor. Perda de... Custa, tudo o que tem a ver com o Senhor custa. Custa ir à igreja, custa evangelizar, até custa cantar no culto. É tudo difícil, é tudo penoso. A pessoa, a orar em casa, a pessoa diz: eu em casa não consigo orar porque adormeço. É tudo custoso, é tudo muito difícil. E não é só perder a vontade de servir ao Senhor, é perder também a agilidade, perder a eficácia a servir ao Senhor. Parece que a pessoa serve ao Senhor, mas não dá resultado. Parece que não vê as coisas a acontecer. Quando vem a renovação espiritual, a primeira coisa que acontece é que há uma renovação da nossa vontade de servir ao Senhor. Nós começamos a sentir um desejo no nosso coração de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. Perguntamos o que é que podemos fazer, queremos evangelizar. É um desejo que vem de dentro do nosso coração. Porque, e lemos em Filipenses o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Isto é, quando o Espírito Santo está dentro de nós e nos renova, há um desejo de efetuar a obra do Senhor, há um desejo de fazer aquilo que é a sua vontade. Ao mesmo tempo, quando vem a renovação espiritual, vem também a eficácia espiritual, vem a eficácia no serviço. O serviço que nós fazemos ao Senhor passa a dar frutos. Nós passamos a ser frutíferos.
O apóstolo Paulo, por exemplo, dizia que ele, quando combatia, não combatia como alguém que dá murros no ar. Mas o que ele queria dizer é que dava golpes certeiros. Ou seja, ele tinha uma noção que precisava de servir ao Senhor e ele servia ao Senhor com um objetivo e ele conseguia cumprir o objetivo que tinha. Ele era certeiro naquilo que fazia, ele era eficaz. Ele, quando fazia alguma ação, quando ele pregava o Evangelho, quando ele ensinava alguém, quando ele visitava alguém, ele estava sempre à espera de obter frutos. Ele não servia ao Senhor apenas por servir. Ele servia sempre à espera que aquilo desse algum resultado. Irmãos, e a mesma coisa acontece connosco. Quando o Espírito Santo nos renova, o nosso serviço, aquilo que nós fazemos, passa a dar muitos frutos para o Senhor. E isto sempre aconteceu na vida da Igreja. E por isso nós lemos, a dada altura, em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz, tendo eles orado, portanto, eles estavam a orar, a buscar ao Senhor, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Qual foi a consequência disso? Portanto, todos cheios do Espírito Santo, ou seja, todos renovados. Houve uma renovação espiritual. Qual foi o resultado disso? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E quando eles começaram a anunciar, começaram a ver os resultados. Pessoas a converterem-se, pessoas a serem libertas de espíritos malignos. Enfim, frutos. Começaram a acontecer frutos. Portanto, envelhecimento espiritual. Os guardas da casa, que são os braços, vão para baixo, não é? Ficam enfraquecidos, perdem eficácia. Mas quando há uma renovação espiritual, nós temos braços para trabalhar para o Senhor. Portanto, este é o primeiro sinal. Segundo, e se curvarem os homens fortes, portanto, nós entendemos aqui que sejam as pernas que começam a ficar arqueadas e até mesmo a coluna começa a ficar mais arqueada. É um sinal de envelhecimento espiritual que tem a ver com dificuldade a andar, a caminhar, a estarmos curvados. Os irmãos devem estar recordados num episódio em que Jesus curou uma mulher e ela tinha exatamente este problema. Qual era o problema dela? Estava curvada, ela tinha uma condição de saúde e estava curvada. Os irmãos lembram-se há quantos anos? É que ela estava curvada? Há muito tempo, muito tempo. Estava curvada há 18 anos. Acho que era 18 anos. Curvada há 18 anos. E Jesus curou-a. E quando Jesus a curou, irmãos, ela que estava curvada e, portanto, constantemente a olhar para o chão, no momento em que Jesus a curou e ela conseguiu erguer-se, qual foi a primeira pessoa que ela viu? O que é que ela viu logo no imediato? Jesus, que estava ali de frente dela. Irmãos, o envelhecimento espiritual traz-nos um grande problema, que é um abrandamento no nosso caminho da fé. E leva-nos a olhar cada vez mais para as coisas que são de baixo. Portanto, um sinal de alerta para o envelhecimento espiritual é uma preocupação excessiva com as coisas que têm a ver com a minha vida, com a vida da Terra. Claro, com a ressalva de que todos nós, é natural e saudável que todos nós nos preocupemos com as coisas da nossa vida aqui nesta Terra. É natural que nós nos preocupemos com a nossa família, com o nosso trabalho, etc. Mas, quando essas preocupações começam a exceder aquilo que é a nossa capacidade de servir ao Senhor, isso é um sinal de alerta. Quer dizer que, espiritualmente, eu estou a ficar envelhecido. Estou a ficar curvado. As minhas costas estão a levar-me a olhar para baixo. Portanto, eu agora vejo e só me preocupo e só me ocupo de aquilo que eu já falei. Trabalho, a família, problemas de família, porque me ligou o meu sobrinho, o meu filho está com um problema com não sei quem, não é? E nós passamos a olhar para baixo e não conseguimos olhar para aquilo que é importante, que é olhar para o Senhor. É o estarmos curvados impossibilitando-nos de caminhar. E este problema aconteceu, por exemplo, com os Gálatas, com a igreja que estava na Galácia. O apóstolo Paulo falou aos Gálatas o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quer dizer, eles tinham abandonado as coisas do Espírito e estavam a preocupar-se, a dedicar-se a outras coisas. Noutro texto, ainda aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: corríeis bem. Quer dizer, eram as pernas com vigor, para caminhar, caminhada da fé. Corríeis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais
à verdade. Ou seja, eles a dada altura sentiram um impedimento de continuar a progressão. Irmãos, mas nós lemos também, o apóstolo Paulo falou aos Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isto é, se o Espírito já foi renovado, então buscai as coisas que são de cima. E, portanto, um sinal de renovação espiritual é que, de repente, as coisas que são deste mundo, desta vida, perdem a importância que tinham, deixam de ser assim tão importantes. Continuam a ser importantes, têm a sua importância de vida, a sua importância relativa. Mas deixam de ser a prioridade e a prioridade passam a ser as coisas que são de cima. Ou seja, usando a imagem do texto, deixamos de estar curvados e passamos a olhar em frente, a erguer as nossas cabeças e, portanto, a conseguir seguir ao Senhor. Amém? Portanto, este é o segundo sinal de alerta. Terceiro sinal. Cessarem os moedores. Cessarem os moedores. Com o envelhecimento, muitas vezes, os dentes começam a ausentar-se. Irmãos, e um dos sinais de renovação espiritual, nós vemos, é um desejo aumentado de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Palavra de Deus. De nos alimentarmos espiritualmente. Quando nós vemos alguém a converter-se, ou quando nós vemos alguém a ser renovado espiritualmente, normalmente a isso está associado uma vontade muito grande de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, sublinhar, fazer perguntas ao pastor sobre a Bíblia, gastar tempo a meditar sobre um versículo ou sobre um capítulo. Aquilo passa a ter uma importância muito grande. A pessoa tem uma fome, é fome espiritual. E, de facto, irmãos, isto é muito importante porque a Bíblia diz que nós somos apenas amigos de Jesus se fizermos aquilo que Ele manda. Jesus disse isso. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E lemos num outro texto, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aqueles que têm a minha palavra e que guardam a minha palavra, guardam os meus mandamentos, e esses são os que me amam. Então, irmãos, quando nós vemos alguém renovado espiritualmente que passa a amar a palavra de Deus e a alimentar-se da palavra de Deus e a obedecer àquilo que a palavra de Deus diz, isso de facto é um sinal de renovação espiritual. O contrário é a falta dos moedores. O que é a falta dos moedores? Eu não leio a Bíblia porque é muito complicada. Eu não consigo ler. Eu leio, dá-me muito sono. Quando estou a ler a Bíblia, dá-me vontade de dormir. Ou é muito difícil. A Bíblia é muito difícil de ler, então eu já desisti. Qual é o problema? É o espírito, que está muito fraquinho. E os dentes estão são inexistentes. Os moedores já praticamente desapareceram. E a pessoa não consegue alimentar-se da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui no nosso meio, Ele renova-nos e leva-nos a querermos buscar ao Senhor, lermos a Bíblia e alimentar-nos da sua palavra. Quarto sinal, e o último que eu vou falar em maior pormenor. Quarto, escurecem e se escurecem os que olham pelas janelas. Ou seja, perda de acuidade visual, perda de visão. Em Apocalipse há uma igreja com quem o Senhor fala, e o Senhor diz assim, uma igreja que acha que tem tudo. Mas o Senhor diz que aquela igreja, utilizando as palavras do Senhor, eles eram desgraçados, miseráveis, pobres e nus. Mas depois o Senhor deixa-lhes um conselho. O conselho que o Senhor lhes dá é: aconselho que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, irmãos, um dos sinais de envelhecimento espiritual, um dos sinais de alerta, é perda de discernimento. O que é perda de discernimento? É deixarmos de conseguir distinguir as coisas. Passa a ser tudo igual. Discernimento tem a ver com a nossa capacidade de vermos a diferença entre as coisas. Quando nós perdemos discernimento é quando nós não conseguimos detectar diferenças. Exemplos. Por exemplo, quando eu acho que vir à casa do Senhor, onde o Evangelho é pregado, é igual a uma outra qualquer religião. Apenas porque lá utilizam a Bíblia. É tudo igual. Lá tem Bíblia e vocês também têm Bíblia. Portanto, é tudo igual. Tudo igual em quê? É falta de discernimento. É falta de discernimento, irmãos, quando nós, na nossa vida, passamos a fazer esta pergunta. Qual é o mal de fazer isso?
Qual é o mal? A nossa consciência acusa-nos. Quando nós estamos renovados espiritualmente, a nossa consciência está renovada, rejuvenescida, está bem ativa, é sensível ao Espírito Santo. E, portanto, nós detectamos bem aquilo que agrada ao Senhor e que não agrada ao Senhor. Mas quando nós decaímos espiritualmente, quando nós envelhecemos espiritualmente, passa a ser tudo igual. Passamos a dizer, qual é o mal disto? Coisas que são do mundo, etc. E nós passamos a dizer, mas qual é o mal? Qual é o mal? E daqui a bocado estamos a fazer tudo exatamente igual ao que o mundo faz. Com a renovação espiritual vem o contrário. Com a renovação espiritual vem a saúde dos nossos olhos. E nós aí passamos a ter discernimento. Sabemos o que está errado. Quando vamos optar por uma coisa que está errada aos olhos do Senhor, a nossa consciência acusa-nos que o Espírito Santo, porque ela é sensível ao Espírito Santo, e nós sabemos que aquilo está errado, e nós passamos a não fazer aquilo, a nossa consciência está mais alerta. Nós sabemos bem a verdade, sabemos que aquilo está errado e que aquilo está certo. E nós passamos a ter discernimento. Os nossos olhos passam a ver melhor. Portanto, irmãos, estes são os 4 primeiros sinais de envelhecimento espiritual, mas mais importante do que isso, irmãos, a renovação, quando vem a renovação espiritual, a bênção que Deus nos traz de saúde espiritual, de saúde dos nossos olhos, a capacidade de nos alimentarmos da palavra de Deus, por aí fora. Há muitos outros sinais. As portas da rua se fecharem, o ouvido, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor, a perda da audição. Espiritualmente é terrível a gente deixar de ouvir o Senhor falar connosco. Por se levantar à voz das aves. A Bíblia diz, Jesus disse que onde está o cadáver, à volta dele estão as águias. São as aves, são os espíritos malignos. Dizem que as pessoas mais velhas acordam muito cedo com o cantar das aves. Isto é, a voz acordam com as galinhas, não é? Quando muito cedo, tem um despertar muito leve, qualquer som a pessoa desperta. E que os mais jovens têm a tendência a dormir até mais tarde, têm mais vontade de dormir. Bom, o problema aqui é do envelhecimento espiritual. É quando a pessoa começa a ser perturbada por espíritos malignos. Quando a pessoa se converteu, recebeu a regeneração do espírito, tinha paz, descanso, conseguia confiar no Senhor. Mas agora, espiritualmente já está mais envelhecida e vêm as perturbações, os espíritos malignos sobre a pessoa. A pessoa já não consegue descansar. A pessoa vive mais ansiosa, já não consegue tranquilizar-se. Confiar no Senhor é uma coisa assim um bocado mais teórica do que prática. Na prática, a pessoa já não consegue confiar assim tanto no Senhor. São as aves que estão a perturbar. O Espírito Santo está no nosso meio e Ele renova-nos para nós termos paz no nosso coração, para nós confiarmos no Senhor. E não é qualquer ave que nos perturba. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Aleluia! Então não há aves que venham sobre nós para nos perturbar. Nós estamos firmes na presença do Senhor. E por aí fora. O gafanhoto é um peso. Quer dizer, tudo é pesado. No versículo 5. Tudo é pesado, tudo é difícil. Qualquer coisa que venha, um telefonema. Já fiquei perturbado para o resto do dia. Mas porquê? Não, foi uma pessoa que me telefonou. Estas coisas. Servir ao Senhor é um peso. É tudo um peso. O gafanhoto, que é um peso. Parecer o apetite. E por aí fora. Irmãos, em conclusão. Vamos ao versículo 1. Nós temos uma grande solução. O Espírito do Senhor está connosco. Ele renova-nos. Ele quer renovar o nosso coração. Ele quer rejuvenescer o nosso espírito. Ele quer nos trazer a experiência outra vez do novo nascimento. Para nós podermos estar livres para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor. E eu queria terminar com um texto que fala exatamente sobre isto. Sobre a renovação que o Senhor nos traz quando nós confiamos nele. E portanto, irmãos, nós vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, versículo 31. Portanto, falamos há pouco sobre o que é o envelhecimento espiritual. A pessoa não tem forças, não consegue fazer nada, não confia no Senhor, já não ouve, não tem discernimento. Mas agora temos o oposto. Quando confiamos no Senhor, quando somos renovados, quando buscamos uma renovação do Espírito,
Lemos o seguinte, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?